Bíblia está em Mateus 24, capítulo 24. Esse capítulo é muito conhecido, né, de nós, que é onde Jesus fez ali o Sermão da Montanha. O capítulo todo, ele é muito inspirador, mas nós vamos ler apenas 3 versículos. Então, vamos lá, Mateus 24, versículo 11, 12. Surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui tem uma palavra que a gente ouve muito, a gente usa muito, e talvez por tanto usarmos, nós vamos perdendo o significado das coisas. Sabe aquilo que de tanto a gente fazer vai virando mecânico e a gente para de prestar atenção? A palavra amor. O que significa a palavra amor para você? Quando a gente fala de amor, cada pessoa tem uma percepção de significado. Tem gente que quando ouve a palavra amor lembra dos pais. Tem gente que quando ouve a palavra amor lembra de Deus. Tem gente que quando ouve a palavra amor lembra do marido, do namorado. Tem gente que lembra de filme, de músicas. Essa palavra, ela tem uma conotação diferente para cada pessoa que ouve. Mas uma coisa é certa, essa palavra, ela cria expectativa na gente. Ninguém que ouve ou pensa sobre o amor consegue separar ele da expectativa. Expectativa de coisas boas. Amor nunca está ligado a coisas ruins ou a lembranças dolorosas. Sempre que a gente ouve amor, a gente espera coisa boa, né? A gente usa essa palavra, esse termo, separando homem de mulher, as diferenças são maiores ainda. Porque as mulheres, elas têm a tendência de criar mais expectativa do que os homens quando a gente usa o termo amor. E esse é um grande problema nosso, meninas. Porque quando a gente cria expectativa, a gente acaba sempre frustrada. Porque a expectativa é nossa, não é do outro. E às vezes a nossa expectativa é tão grande que a gente começa a esperar que o outro faça ou fale coisas que vão nos frustrar, porque às vezes o outro nem sabe que ele tinha que falar tal coisa e a gente está esperando que ele fale. E isso acontece por qual motivo? Alguém já parou para pensar por que será que quando a gente ouve a palavra amor a gente cria tanta expectativa? Talvez por conta da nossa criação, talvez por conta da sociedade que nós vivemos, talvez por conta das histórias que nós ouvimos. Eu sempre brinco que é engraçado, né? Conto de fadas sempre termina no casamento. Alguém já parou para pensar nisso? Casou, aí ele já vem a frase, e viveram felizes para sempre. Ninguém conta como que foi depois do casamento. Depois do sim, ninguém fala mais. E aí uma amiga minha falou assim, não, Letícia, tem um conto de fadas que conta depois do casamento. Aí eu fiquei pensando, tentando lembrar, eu não conseguia lembrar. Ela falou assim, tem o Shrek. Tem o Shrek. E a gente só sabe o Shrek que a gente casou depois do sim. Às vezes é um Shrek bom, às vezes ele não é tão bom assim. Tem uma médica que eu sigo no Instagram, e ela é casada com um médico também, e ela brinca, o meu marido é um príncipe. Às vezes ele se confunde com cavalo.
mas ele é um príncipe. Às vezes o príncipe, às vezes o cavalo, mas continua sendo ele. E será que a gente está preparada, nós mulheres, estamos preparadas para casar e encontrar com o cavalo depois? Entra para uma relação, para um relacionamento, a gente sempre está esperando o melhor do outro. E tem uma frase que é interessante, que namoro é uma coisa que foi feita para dar errado. Ou termina ou muda de fase. O que foi feito para funcionar e ser eterno é só o casamento. O namoro e o noivado, ele é feito para dar errado. Só que a gente tem a tendência de, no namoro e no noivado, mostrar só a melhor parte. E a gente deixa o ruim para depois. E aí o depois, quando chega, não dá mais certo. E aí a gente cai nas estatísticas. Estatísticas de divórcio, estatística de violência, estatística de abuso. E quando a gente encontra essa realidade, a gente cai nisso daqui. As famílias estão pedindo socorro. A área que eu trabalho, como a Joelma falou, eu sou especialista em direito de família. A área que eu trabalho é uma área muito sensível. Eu saí da sala de aula que mostrava o reflexo da casa e cheguei no direito de família que mostra o fim do relacionamento. E quando a gente encontra o fim do relacionamento, tem algumas frases que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu, que é aquelas assim: você só conhece a pessoa com quem você se casou quando você quer se separar dela. E casamento é uma coisa tão sublime e tão perfeita, que mesmo depois de divorciado, de separado, ainda tem o ex. O ex nunca mais vai sair dali. Porque aquilo é uma marca que te mostra que era para ter sido eterno. E se não foi, é porque houve uma falha dos dois lados. Não existe separação por culpa de um só. Mesmo que a sua culpa seja, eu escolhi errado, foi você que escolheu. Essa é uma das responsabilidades que a cultura ocidental nos entrega. Porque lá na cultura oriental, principalmente em alguns países mais fechados, a gente ainda encontra casamentos arranjados por famílias, né? Os pais conversam, escolhem e aí os dois se casam. Obviamente que isso é feito por motivos que a nossa cultura hoje entende como algo impensável. Mas tem lados bons e tem lados ruins, como tudo, né? Toda atitude gera um resultado. E o resultado é responsabilidade de quem tomou a atitude. O que mais me deixou impressionada, principalmente o ano passado, foram as estatísticas de violência doméstica em lares evangélicos. O ano passado, 2020, esses dados foram atualizados agora em março de 2021, no portal do governo, que está no site, é gov.br. Quem quiser procurar depois pode conferir. O ano passado, 2020, nós tivemos 304 mil denúncias de violência doméstica. Quando a gente fala de violência doméstica em específico, dessas denúncias que são feitas, nós estamos falando de agressões físicas, as agressões psicológicas, agressões patrimoniais, entre outras, elas não entram na estatística da denúncia. Por que não entra, Letícia? Não entra por um motivo muito simples. É muito mais difícil de você provar. Quando você tem uma violência física, ela é mais fácil de ser identificada. E aí tem algumas coisas que o pessoal fala assim, eu vejo muito isso por conta do meu trabalho. O cara chega em casa, machuca a mulher,
Acontece a denúncia, pode ser tanto pela delegacia da mulher quanto por uma delegacia comum. E aí, algum tempo depois, esse homem procura a mulher e fala assim: tira a queixa, porque senão eu vou ser preso. Até 2017 dava para fazer isso. De 2017 para frente não é mais possível retirar queixa de violência doméstica. E por que não é mais possível retirar queixa de violência doméstica? Porque normalmente a mulher denunciava e aí o marido ia lá, ou o ex-marido, né? Ele ia lá com jeitinho, conversava, e aí apelava para os filhos, e aí a mulher acabava retirando a queixa. Quando isso foi notado, e demorou bastante para ser notado isso, eles mudaram. Então, agora, uma vez que a queixa é registrada e ela é recepcionada no Ministério Público, não se pode mais retirar essa queixa. Uma vez feita, ela vai permanecer. E aí, essa pessoa, o agressor, né, que hoje a gente vê as agressões tanto por parte de homens quanto por parte de mulheres, essas agressões elas serão processadas e julgadas. Mas quando a gente fala de violência psicológica, o número é muito maior. E tem uma coisa importante que a própria Bíblia diz: a nossa palavra tem poder. Às vezes a palavra destrói muito mais do que um tapa. No início desse ano chegou um casal no meu escritório, conhecidos meus, evangélicos, cristãos, e eles não foram para se divorciar. A gente foi para tomar um café, para brincar, conversar. E aí essa minha amiga me passou um relato que eu desconhecia, sabia que ela estava com alguns problemas de ansiedade, mas não sabia o motivo, né? Imaginei que fosse por conta da sala de aula, porque professor e Rivotril é meio que sinônimo, né? E ela começamos a conversar e ela falou assim para mim: Lê, já está com 8 anos que eu tenho crise de pânico. Falei, nossa, não sabia disso. E aí a gente conversando, e ela está fazendo terapia, tentando descobrir o que causou, o que motivou, o que aconteceu, porque até então ela nunca tinha apresentado nada disso. E aí, em uma das nossas conversas, nesse dia específico, nós conversando, ela falou assim para mim: eu acho que eu já sei qual foi o motivo que desencadeou a crise de pânico em mim. E aí ela começou a me contar o relato do parto da segunda filha dela. Ela teve um parto natural, pelo SUS, porque não deu tempo de chegar no convênio. E já estava tudo combinado que o marido assistiria o parto. E a filha deles, a segunda filha deles, seria o presente de casamento, porque ela teve a filha no dia 4 e no dia 5 era aniversário de casamento deles. Então, a filha era o presente de casamento dos dois. E aí, no parto, ela teve um parto muito difícil. A enfermeira cometeu alguns tipos de violência obstétrica com ela. E ela estava completamente desestruturada. O marido chegou na sala de parto todo feliz, empolgado, sem saber de nada do que ela já tinha passado. E aí ela foi um pouco mais ríspida com ele em algumas palavras e ele ficou bravo. E aí, em resposta para ela, porque ele queria dar o troco, o que ele fez? Ele não foi no dia seguinte visitar, que era o presente de dia do aniversário de casamento deles, ele não foi no hospital. Ela teve alta 2 dias depois, ele não buscou ela no hospital. Ela foi para casa com a neném e ele ficou 1 semana em silêncio. Em protesto. Porque ela tinha sido ríspida com ele no momento que a filha dele estava nascendo. Como que alguém tem coragem de fazer isso com o pai?
ela entrou num estado pré-depressão, pós-parto, desencadeou crise de pânico e estava tentando descobrir o motivo dessas crises, já tinha 8 anos. Para ele, não aconteceu nada. Uma semana depois ele passou a raiva, voltaram a conversar e estava tudo bem. E para ela, cada briga que acontecia na sala de aula era um evento catastrófico. Ela entrava em crise de choro, chegou a ficar afastada mais de 6 meses do trabalho e nenhum psicólogo conseguia identificar por que ela tinha esses gatilhos emocionais. Isso é violência psicológica. Uma atitude nossa pode desencadear um efeito tão danoso na vida de outra pessoa e na maior parte das vezes a gente nem se deu conta de que a gente fez aquilo. É muito sutil. A mente humana é muito sutil. Vocês querem perceber como a mente humana é sutil? Alguém precisa falar para você que não gosta de você ou pela forma como a pessoa te olha você percebe? Às vezes seria melhor se a pessoa chegasse e falasse tudo o que ela quer falar do que a forma que ela faz quando ela quer te ignorar. Quanto que a palavra e a atitude refletem dentro da nossa casa? Às vezes o que é brincadeira para um causa sofrimento no outro. E aí a gente precisa parar e analisar onde estão os nossos limites. Paulo diz que o grande campeão é aquele que domina o próprio eu. Só que às vezes o lar ele já está tão desestruturado, a família já está tão desestruturada, que as violências elas ultrapassam o limite do silêncio, da palavra, e elas avançam para as agressões físicas. E as estatísticas são muito claras quanto a isso. De 304 mil denúncias de violência doméstica, 73% são de lares evangélicos. 73%. Só no ano de 2020 foram mais de 200 mil denúncias. Não é à toa que o nosso campo faz esse tipo de programação. O que acontece dentro das casas, só as famílias é quem sabem. E às vezes a gente ainda se escuta falar de alguma coisa e no auge do nosso poder de conhecimento, a gente se sente no direito de julgar quem está certo e quem está errado. Ah, mas o seu marido te falou isso, mas o que você fez para ele? Você provocou ele, não provocou? Ah, irmã, se você está falando isso daí, alguma coisa aconteceu. Ele é uma pessoa tão boa, ele está todo sábado de manhã lá na igreja, de terno, gravata, ele prega tão bonito. O que a senhora fez para ele? A senhora não está educando os filhos direito, por isso que ele ficou bravo. Vamos abrir nossas Bíblias novamente. Agora em 2 Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 3, versos, vai do 1 até o 7. 2 Timóteo 3, de 1 a 7. Saiba disso,
Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, amantes mais dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. São estes que introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Em outras traduções, eu já vi essa parte do versículo 6 que diz mulheres nécias. Alguém já teve a curiosidade de saber o que significa a palavra nécia? Ou a palavra instável? Nécio é aquele que não detém conhecimento, que não consegue entender a realidade, que não consegue perceber o que acontece em torno de si. Mulheres instáveis, que oscilam entre aquilo que veem e aquilo que acreditam que estão vendo. E aqui a gente volta um pouquinho lá no onde eu comecei. As nossas expectativas. Esse no ponto das mulheres. Aqui essa passagem ela não está falando homem no termo ser humano. Tanto que a primeira parte a gente vê homens e logo no capítulo 6, mulheres. Então a gente está falando homem no gênero masculino e mulher no gênero feminino. Tá? Quando a gente lê essa parte que está explicando o que os homens estão fazendo, parece alguma coisa com a realidade que a gente encontra hoje? Falta de amor pelas famílias, falta de piedade, irreconciliáveis. Eu recebi, no final do ano passado, um casal, na verdade recebi a mulher, no escritório veio indicada por uma conhecida, eu não a conhecia, adventista de berço. Filha de um lar completamente destruído. A mãe já tinha passado por inúmeros casos de prisão, ela era sequestradora de crianças. Uma família bem bacana, né? Para alguém crescer. O pai era cristão, fiel a Deus, levou todos os 4 filhos para a igreja, ensinou todos os princípios cristãos para eles, mas depois de uma prisão mais forte, que todo mundo soube que a esposa dele estava presa, ele resolveu se separar dela, porque a convivência já era muito difícil, e ela tinha pego uma pena de mais de 15 anos de prisão, e então ele se divorciou dela e se casou novamente. E quando ele se casou novamente, a mulher adventista também, com quem ele se casou, sugeriu que ele não ficasse mais na casa que ele vivia com a ex-esposa, porque ela não se sentiria bem lá. E aí eles resolveram se mudar. Só que eles se mudaram e esqueceram de levar os filhos. As 4 crianças do primeiro casamento. Porque eu acho que ela também não queria lembrar dos filhos da ex-esposa. Talvez. E aí ele deixou na casa 4 filhos. A mais velha com 11 anos. Uma com 9. Uma com 7. E uma com 5. 4 crianças. A mais velha foi buscar uma forma de sobrevivência
vendia coisas na feira para conseguir alimento, para levar para os irmãos em casa. E a de 9 ficava cuidando dos outros 2 menores. Essa foi a forma como ela cresceu. Com 17 anos, ela na igreja, os 4 permaneceram na igreja. Com 17 anos, ela resolveu se casar e escolheu um rapaz também da igreja. A família dele não era adventista, mas ele era adventista. E ela escolheu ele com todas as expectativas de que ela teria uma família diferente da família que ela havia tido. Eu pergunto para vocês, irmãos, o que essa moça de 17 anos aprendeu para conseguir se defender de homens cruéis e ímpios? Mas ela tinha que se defender, o rapaz com quem ela se casou era da igreja. Ela estava fazendo uma escolha certa. Ele era da igreja. Ele frequentava todos os sábados. Se casaram, tiveram 3 filhos. Ele se formou em medicina. Ela também se formou. Construíram um belo patrimônio. E isso a gente sempre fala porque violência não está relacionada a poder econômico das pessoas, das famílias. Esse casal hoje tem um patrimônio de 55 milhões de reais, muitos imóveis pelo estado de São Paulo. Ele, ancião da igreja, muito respeitado. A casa deles é frequentada por pastores semanalmente. Pastores do campo, pastores que vêm de fora. É uma família muito querida. Só que quando os pastores iam embora, quando o culto acabava, ninguém mais estava dentro da casa. E aí é onde começavam as sessões de violência. Primeiro violência doméstica, primeiro violência psicológica, depois violência física. Ela dormia na garagem da casa porque ele a proibiu de dormir dentro de casa. Os filhos, inconformados de verem a mãe dormindo na garagem, foram ficar com ela. Um sofá velho de 2 lugares, todo destruído por ficar no tempo, né? A garagem era coberta, mas pegava vento, tudo, durante a noite, durante o dia. E ela era obrigada a dormir lá, se não quisesse ir dormir na rua. Um dia, ela cantou na igreja adventista, se apresentou, ela tem uma voz muito bonita, cantou na igreja. Quando terminou o culto, eles entraram no carro, o carro parado em frente à igreja. Quando ela entrou no carro, os filhos já estavam aguardando, ela era a última que ia entrar para eles irem para casa, final de culto, sábado de manhã. Ele virou para ela e falou: você não estava lá cantando, você estava se oferecendo para os homens que estavam sentados assistindo o espetáculo. E ela virou para ele e falou: não, por que você está falando isso? Ele virou com a mão fechada, deu um soco no rosto dela, quebrou o nariz e os ossos da face. Espalhou sangue em todo o para-brisa do carro. Ninguém viu nada. Ela ficou 3 dias no hospital. Ele fugiu do flagrante, porque sabia que a família dela ia chamar a polícia. Na tentativa de fugir o mais rápido possível, ele não podia fugir com 3 crianças pequenas no carro. Ele levou os filhos para casa, trancou eles no banheiro da casa e foi embora com o carro. Ficou 5 dias desaparecido, fugindo do flagrante. Ela ficou 3 dias no hospital, a família toda ligando, ninguém tinha notícia das crianças. Imaginaram, as crianças estão com o pai. 3 dias depois ela chega em casa, fazendo barulho,
ouve ruídos dentro do banheiro. Quando ela abre a porta, estão as 3 crianças, há 3 dias, trancados no banheiro, sem comida. Ela voltou com a filha dela para o hospital, porque a menina já estava em estado de desidratação profunda, sem nada de alimentação. O resultado disso é que a menina hoje sofre de problemas gravíssimos no estômago e no intestino, porque eles estavam tomando água do banheiro e provavelmente em algum momento ela se contaminou e hoje ela tem esses reflexos. Ela procurou ajuda da igreja. O pastor foi até a casa dela. Um pastor importante, todos conhecem, não posso dizer o nome por uma questão ética. Quando ela contou o relato, o pastor ouviu tudo e falou: não, ele, não, é o melhor ancião que eu tenho na igreja. Ele não falta em nenhum culto. Pastor, ele me traiu, ele assumiu, eu tenho um vídeo gravado, ele assumiu que me traiu. Ele vira para o marido, na frente dela, e fala assim: o senhor fez isso? E ele fala: não, pastor, foi só um beijo. Aí o pastor virou para ela e falou assim: irmã, foi só um beijo. Beijo não é traição. A gente tem que perdoar, irmã. A gente não pode fazer isso. Deus nos perdoa, a senhora também tem pecado e Deus te perdoa. Por que a senhora não pode perdoá-lo? Ele está disposto a lutar pela família. Dos 70% de violência registradas só em 2020 em lares evangélicos, 40% das mulheres já procuraram ajuda de pastores, de anciãos, de líderes religiosos, e todas tiveram a mesma resposta: o que você fez para provocar isso? O que nós fizemos para provocar isso? 2 Timóteo descreve o perfil dos homens maus. E Jesus disse que dentro da igreja nós viveríamos e conviveríamos com o joio e o trigo. Ninguém tem estrela na testa, irmãos. Muitos vêm à igreja e quando fecham a porta de casa, mostram quem realmente são. As máscaras são postas de lado. E quando a menina cresce vendo a mãe apanhar, vendo a mãe ser humilhada, vendo a mãe ser xingada, ela passa a entender que esse é o certo. Porque se a minha mãe está assim, é o certo. Se o meu pai faz isso, todos os homens também vão fazer. E a gente passa a entender a violência psicológica, física, moral, como algo natural. E a mulher sempre é a culpada por provocar aquela reação. Qual é a nossa responsabilidade como cristãos? Agora voltando aqui para o sábado de manhã, dentro da igreja, aonde é fácil a gente ser adventista. Dentro da igreja é fácil a gente ser adventista. Ninguém aqui está questionando ou criticando porque a gente guarda o sábado. Quando a gente ouve, eu estava ouvindo aqui a escola sabatina que a Dora e a Aline fizeram, muito bonita, por sinal. A gente está falando das belezas do sábado, dos benefícios que nós temos por guardar o sábado. Lá fora as pessoas entendem assim? Aqui é fácil. E quando a gente sai lá fora,
Aí a gente não tem mais os benefícios do sábado, a gente não tem mais os benefícios de sermos adventistas ou de sermos cristãos. Nós temos os deveres. Quais são os nossos deveres? O ano passado eu ouvi um pastor dizendo uma coisa que eu achei muito interessante. Se alguém quiser, de fato, uma referência, se a pessoa é boa ou não, pergunta para o vizinho. Se a gente fosse tirar os cargos da igreja por informações dos vizinhos, talvez muitos pastores não seriam mais pastores. Muitos anciãos não seriam mais anciãos. Muitos departamentos da igreja teriam lideranças diferentes. Porque o vizinho sabe de tudo o que acontece na nossa casa. Não porque a gente abriu a porta para ele entrar, mas porque ele ouve os gritos. E dependendo do grito que ele ouve, ele chama a polícia. E aí a gente encontra casos de vizinhos que chamam a polícia e a pessoa liga para a gente 1h da manhã. Irmã, por favor, vem me ajudar que a polícia está aqui e eu não sei o que eu faço. E aí a gente vai, né? E a primeira coisa que a polícia fala é assim: mas vocês não são evangélicos? Vocês não deveriam estar dando exemplo para a vizinhança? Onde está a nossa responsabilidade como cristão? Ela ficou aqui dentro, no sábado? Quando meu filho mais novo era pequenininho, eu brincava com ele. Toda vez que eu ia sair para trabalhar, fazer alguma coisa, eu dizia assim: filho, juízo. Você tem que ter juízo. E ele ficava com a minha mãe. E aí eu chegava, minha mãe contava que ele tinha aprontado, eu falava assim: filho, a mamãe falou que você tinha que ter juízo, você não tem juízo? Ele falou assim: não, mamãe, ele escorregou pelo nariz e foi brincar. A gente está deixando o nosso testemunho de cristão escorregar por onde? Para ficar aqui na igreja. E quando a gente vê alguém precisando de ajuda? Nós moramos em um dos municípios mais violentos do estado de São Paulo. E especificamente essa região é uma das regiões que teve o maior índice de denúncias de violência doméstica do ano passado. O mapa de violência do município, ele também está na internet, qualquer pessoa pode consultar. O bairro mais violento em relação à mulher de 2020 foi o bairro do Pimentas. Está longe daqui, irmãos? Só o ano passado foram mais de 1000 denúncias de mulheres sendo espancadas dentro de casa. Todo mundo que está aqui já ouviu relatos de alguém, de alguma família que estava em situação de violência. Eu não tenho a menor dúvida disso. Às vezes a situação de violência está acontecendo dentro da nossa casa. Quando eu cheguei aqui de manhã, a Joelma me entregou uma carta de uma mulher que escreveu, ela não se identifica na carta, mas ela está pedindo socorro. Porque o marido é extremamente ciumento e ele se sente no direito de proibir ela de falar com amigos, de ir à igreja sozinha, de conversar com familiares, porque todos os homens têm interesse sexual nela. Eu não sei quem é, ela não se identifica, mas eu imagino que deve ser uma mulher muito bonita. Porque para todos os homens terem interesse sexual nela, ou ele é muito estranho.
algumas coisas são muito complexas. E aí eu vou pedir para vocês abrirem novamente a Bíblia, porque quando as coisas são muito difíceis, a gente precisa buscar ajuda aonde a gente encontra. Vamos lá para Efésios. Versículo 21 até o 26. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, também como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Aí continua, tá, irmãos? Não parou aqui, não. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Mais um. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Essa passagem é uma passagem muito complexa. Alguém ficou com dúvida do que está escrito aqui? Do versículo 21 até o 27. Está falando que a obrigação é só da mulher? Primeiro ele fala da esposa e depois ele fala do marido. É que algumas pessoas, elas têm um lapso bem sério de memória. E eles leem até o versículo 24. Do 25 para frente não é importante. É irrelevante. Uma coisa boba. Até o 24 a gente tem que seguir. Conheço um casal. Todos esses casais que eu estou falando para vocês, irmãos, eles são adventistas, tá? O marido falou para a mulher assim: você não é uma mulher de Deus. Se você fosse uma mulher de Deus, você não ficava conversando com a sua família, porque a sua família não é cristã, sua família não reconhece Jesus como Salvador, e você continua falando com eles, então você não é uma mulher de Deus. E ela ficou com isso na cabeça e me chamou alguns dias depois e perguntou para mim, falou assim: olha, a gente está chegando na igreja agora, a gente ficou muitos anos, eu fui a evangélica da Igreja Batista quando eu era criança, me afastei, casei com meu marido fora da igreja, e tem pouco tempo que a gente está retornando, e eu não conheço muito bem. Eu queria uma opinião de uma mulher cristã que é casada, para me falar se realmente eu preciso me afastar dos meus pais, dos meus irmãos, porque eu sei que eles não seguem Jesus, mas eu amo eles, e eu não consigo não atender o meu pai quando ele me liga. Mas o meu marido falou que se eu de fato sigo a Deus, eu não posso falar com eles. Aí a gente fala o que para essa pessoa? E aí qual é o verso que ele abre e mostra para ela na Bíblia para confirmar que ele de fato está falando a verdade?
as mulheres sejam submissas aos vossos maridos, assim como a igreja é submissa a Deus. Só que aí ele não faz o restante, porque Jesus morreu por amor a quem? A igreja. Jesus ama a igreja a tal ponto que ele respeita a nossa individualidade, ele respeita a nossa escolha. Jesus não obriga ninguém a amar ele. Ele diz: me siga aquele que quer. Quando Jesus veio à terra e cumpriu o ministério dele, em qual momento ele entrou na sinagoga e obrigou os judeus a aceitar ele como mestre? Em qual momento Jesus, na criação, determinou a Adão e Eva que o aceitassem a qualquer custo? Se fosse assim, ele não teria colocado a árvore da ciência do bem e do mal dentro do jardim. Você quer mais prova do que ele dar a opção? A maior prova de amor que Jesus tem por nós é a opção que ele nos dá, de nós o adorarmos e o seguirmos, porque o nosso coração assim deseja. Toda oferta dada por obrigação não é aceita. E nós temos inúmeros relatos disso no Antigo Testamento. Ofertas são de coração puro. Mas aí o homem, lendo Efésios, do 21 até o 23, ele se sente no direito de obrigar a esposa a se afastar de amigos, familiares e muitas vezes até da própria igreja. Por quê? A submissão, ela é um fato bíblico. Dentro dos nossos lares, existe uma hierarquia que foi estipulada por Deus. Em nenhum momento isso é questionado ou questionável, porque uma vez que o homem é colocado como sacerdote do lar, toda a bênção e toda a maldição entra na nossa casa, se o homem permitir. E aí Jesus ainda dá um recado a mais, dizendo que devemos cuidar dos órfãos e das viúvas. Por quê? Porque estes lares estão sem o sacerdote. Então são famílias que nós devemos ter maior atenção e cuidado. Mas e quando a maldição entra no nosso lar através da mão do sacerdote? Um outro casal, e agora eu acabo, já estamos encerrando. Ambos adventistas há muitos anos, por volta de 40 anos dentro da igreja, cantam em conjunto, se apresentam em várias igrejas. Muito queridos, os dois. E o homem tinha muito ciúme da esposa. Muito ciúme. Muito mesmo. E aí ele conversava com ela, e ela conversava com ele e falava: mas eu não estou fazendo nada. Não, mas a roupa tem que ser assim, mas o cabelo tem que ser assim, porque você não pode chamar atenção. E aquilo foi passando, porque isso vai se tornando um vício, né? A gente vai criando hábitos que são danosos. O que é um vício? O vício é um hábito que nos faz mal. Ele vai criando um vício e isso vai crescendo ao ponto de um dia eles estarem discutindo. A família dele mora no mesmo quintal. A irmã dele é espírita, umbandista, eu não sei diferenciar muito bem as religiões,
Mas, enfim, ela segue algum tipo de religião africana. E aí ela chegou para ele e disse assim, você quer saber o que ela está fazendo? Vamos comigo lá que eles vão mostrar para você. E ele foi. Uma semana depois, os dois dentro de casa voltaram a discutir e ele teve uma possessão demoníaca dentro de casa. A maldição entrou por onde? A responsabilidade do homem dentro do lar é muito grande, irmãos. Não é à toa que Jesus diz que nós mulheres devemos observar os nossos maridos. A responsabilidade que recai sobre o homem é muito grande. E da mesma forma que Deus dá a responsabilidade, Ele cobra ela. A palavra de uma mulher dentro de casa tem um peso. A palavra do homem dentro de casa tem outro peso. Eu vivo observando isso com os meus filhos. Eu falo. Eles nunca obedecem. Meu marido fala uma vez só. Todo mundo sai correndo e faz o que era para fazer. Eu falo, mas poxa vida, eu que carreguei na barriga 9 meses. Lógico que de vez em quando a gente pega o chinelo aí, né? Aí resolve. Mas a responsabilidade do homem dentro de casa, ela tem um peso no mundo espiritual que poucas pessoas conseguem perceber e entender de fato o que isso significa. Quando esse homem foi até o local onde se realizam essas práticas religiosas e ele deu espaço para que o inimigo mostrasse coisas para ele, e eu não sei o que o inimigo mostrou, prefiro não saber. Ele voltou para dentro de casa e ele deixou a porta aberta. E isso já tem 8 anos. E ele continua tendo momentos conturbados dentro do lar. 2 filhas, meninas, crescem vendo o pai sábado de manhã cantando na igreja, cantando no conjunto, se apresentando por igrejas. E quando ele chega em casa, ele tem possessões demoníacas por ciúme da esposa. Já aconteceram agressões físicas. A esposa confessou com muita vergonha, chorando. E eles não sabem mais o que fazer. Pastores já foram na casa. Ninguém imaginava. Aquele irmão, não. Imagina. Ele canta todo sábado na igreja. Ele dirige os louvores entre a escola sabatina e o culto. Ele prega. Aquele irmão, não. A filha, com 13 anos, tentou suicídio. Nossa, por que será, né? Adolescente é tão problemático hoje em dia. A adolescência na minha época era diferente. A gente corria na rua, com o pé descalço, jogava bola. Esses adolescentes hoje em dia só ficam no celular, no videogame, na televisão. É por isso que acontecem essas coisas. Será, irmãos? Será que o problema dos nossos adolescentes hoje é o celular, é a televisão, é o videogame? Quando nós éramos adolescentes, tinha uma coisinha que hoje em dia a gente tem pouco. Diálogo. Em qual momento esse pai tem coragem de sentar com a filha e conversar com ela, olhar nos olhos com sinceridade
e ensinar para ela as coisas da Bíblia e do mundo, sendo que ela vê ele xingando e ofendendo a mãe dela todos os dias. A igreja está morna. É fácil ser cristão no sábado. A nossa responsabilidade como cristãos vai além dos limites da igreja. Clube de Desbravadores viu a menina toda cortada. Ninguém conversou com os pais. Sabe por quê, irmãos? Porque são pessoas da igreja, não são famílias lá de fora. Eles cantam. Como que a gente vai chegar e perguntar, escuta, por que sua filha está toda cortada? Por que a sua filha tentou suicídio? Não dá. A nossa moral nos impede. E a gente vê pessoas sendo destruídas por conta da nossa inércia. Ficamos parados, assistindo tudo o que acontece. Como se não nos importasse. Como se não fosse nossa responsabilidade também. Quando a gente vê um irmão nosso caindo, qual é a orientação que o Espírito de Profecia nos dá? Passa por cima. Chuta e joga no abismo. É um a menos, vai sobrar mais espaço no céu. É assim? Situações de abandono. Quantas vezes a gente já percebeu crianças isoladas dentro do clube de desbravadores? Por quê? Quantas vezes a gente já pegou crianças, eu digo muito clube de desbravadores porque eu participo do clube de desbravadores de forma mais ativa. Aventureiros não tanto, mas tenho certeza que também nos aventureiros vocês encontram crianças que ficam isoladas. Crianças que não conseguem brincar. Por quê? A situação do abandono dentro de casa se reflete fora. A criança não consegue disfarçar tão bem quanto os adultos. E sabe o que a gente fala? Também. A mãe trabalha o dia inteiro, o pai trabalha o dia inteiro, com certeza a criança fica jogada na internet. Não é assim? A gente está muito habituado a criticar hábitos que todo mundo fala. Todo mundo fala. Todo mundo fala mal da televisão, então é tranquilo falar mal da televisão. Todo mundo fala mal da Rede Globo. A Globo é Globo lixo. Então vamos falar mal daquilo que está todo mundo falando. E quando é que a gente vai começar a enfrentar os reais problemas? Até quando a gente vai se esconder atrás das nossas máscaras? Agora tem a máscara no rosto, está mais fácil. Talvez ela não permaneça por muito tempo. Pelo menos é o que esperam os políticos e os empresários. Quando as máscaras saírem dos nossos rostos, a gente vai ter coragem de tirar a máscara dos nossos olhos também? Quantas vezes você já parou para observar a pessoa que está do seu lado? A mulher que está chorando em silêncio. Ela está chorando porque ela se emocionou com o culto. O louvor estava muito bonito. É assim que a gente pensa, irmãos. A gente não quer saber qual é o problema que o outro está passando, porque o problema do outro é só dele, né? E aí, quando vem essas campanhas assim, eu já ouvi, por exemplo, lá na igreja onde eu frequento, nossa, por que será que a igreja fica trazendo esses assuntos pesados, né? Isso mexe tanto com a emoção das pessoas. Não precisa. Será, irmãos, que não precisa mesmo?
Para nós encerrarmos, peço que vocês abram novamente as Bíblias. E agora a gente vai para o Apocalipse. Apocalipse 3, verso 14 até o 21. Três, 14 até o 21. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras e sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria se fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim o ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos, para que você possa enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e me sentei no trono de meu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, precisamos mudar os nossos olhos. Precisamos do colírio de Deus para abrirmos os nossos olhos. Precisamos limpar as nossas vestes. Porque só assim nós vamos conseguir, de fato, nos tornarmos a testemunha fiel que está sendo dito aqui nesse capítulo. A realidade está do nosso lado, sentado no banco dentro da igreja. E a gente está tentando fazer de conta que ela não existe. Que nós possamos, de fato, limparmos os nossos olhos e enxergarmos o que o Espírito está nos mostrando. Porque o tempo está no fim. Jesus está voltando. E só aquele que for de fato fiel é que vai conseguir ir para o céu com Jesus.